Pessoal, que notícia excelente para começar o último mês de 2022. Revisão da vida toda aprovada pelo STF na data de ontem. E você tem que saber sobre isso, ou seja, você tem que saber o que foi definido pelo STF na data de 1º de dezembro de 2022. Então, fica nesse vídeo até o final que eu vou te passar tudo o que você precisa saber sobre a revisão da vida toda. Sendo que ao final você vai ficar sabendo se você tem direito ou não a essa revisão. Mas afinal, o que é essa revisão que foi aprovada pelo STF? A revisão da vida toda, ou também chamada de revisão da vida inteira, como o próprio nome já diz, é a possibilidade de você revisar o valor da sua aposentadoria para incluir no cálculo todos os salários de contribuição que você pagou para o INSS. Vamos supor que você já contribuiu para o INSS desde o ano de 1970 e que você veio a se aposentar em janeiro de 2019. No cálculo da sua aposentadoria, o INSS considerou apenas os salários que você recebeu de julho de 1994 para frente. Se você pegar a carta de concessão da sua aposentadoria lá no site do Meu INSS, você vai identificar que o cálculo da média é posterior a julho de 1994. Você não vai encontrar nenhum valor anterior a julho de 1994, justamente porque a regra até então adotada pelo INSS é considerar somente os salários posteriores a julho de 94. Então, essa revisão veio justamente para alterar esse critério de cálculo para incluir todos os salários. Então, se você começou a contribuir em 1970, esses salários de contribuição também entram no cálculo para aumentar a média e aumentar o valor da sua aposentadoria. Agora, pessoal, a revisão se aplica a todos? Não é bem assim. Primeiro de tudo que você tem que ficar sabendo em relação a essa revisão é que ela se aplica somente para benefícios concedidos pré-reforma da Previdência. Ou seja, se a sua aposentadoria foi concedida após a reforma da Previdência, após 13 de novembro de 2019, essa revisão não se aplica a você. Isso porque a emenda constitucional número 103 de 2019, que é a emenda da reforma da Previdência, vetou esse critério de cálculo para incluir os salários anteriores a julho de 94, certo? Então, aplica-se apenas a aposentadorias e benefícios concedidos no período pré-reforma da Previdência, antes de 13 de novembro de 2019. Outra dúvida que eu gostaria de sanar com você sobre a revisão da vida toda é a seguinte: se você tem mais de 10 anos de recebimento da sua aposentadoria ou benefício, essa revisão também não se aplica a você, porque ela segue o prazo decadencial de 10 anos. Então, se você já tem mais de 10 anos desde o início da sua aposentadoria, essa revisão também, infelizmente, não se aplica a você, porque a revisão segue o prazo decadencial. E quais tipos de benefícios se enquadram nessa revisão? Vários tipos. Olha só, para vocês terem uma ideia, você pode revisar sua aposentadoria por tempo de contribuição, sua aposentadoria especial, sua aposentadoria por invalidez, seu auxílio acidente, enfim, uma gama de benefícios podem entrar nessa levada com possíveis chances de aumento. E em se tratando do valor da aposentadoria, aqui vai uma dica para vocês. Aquelas pessoas que contribuíram para o INSS com valores altos, ou seja, com valores significativos no período anterior a julho de 94, essas sim podem estar diante de um possível caso de revisão, já que esses salários, como eu falei anteriormente, não entraram no cálculo da aposentadoria. Mas para você ter noção se isso faria uma diferença no valor da sua aposentadoria, tudo tem que ser verificado antes mediante um cálculo de revisão, sendo que através do cálculo você terá certeza se aumentará a sua aposentadoria ou não, sendo que em alguns casos o valor chega até a diminuir. Então, antes de tudo, é necessário conferir isso através de um cálculo, certo, pessoal? Espero que vocês tenham entendido um pouco mais sobre a revisão da vida toda aprovada pelo STF. Um forte abraço e até a próxima.